O estudo de hoje é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instrução dos Espíritos, a Lei de Amor, e escolhemos um parágrafo apenas do item 10, desta Instrução dos Espíritos, a Lei de Amor. E vale a pena depois, quem está em casa, ler o Evangelho, capítulo 11, Instrução dos Espíritos, ler ele completo, o item a Lei de Amor, que é muito profundo e traz bastante reflexão e bastante revelações. Mas o item 10, pegamos apenas o segundo parágrafo, porque ele também faz uma síntese muito direta sobre essa lei do amor. O Evangelho, pela orientação dos Espíritos, diz o seguinte: amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, honrado, consciencioso, para fazer aos outros o que quer para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que atormentam vossos irmãos para abrandá-las. Olha que interessante, Ele nos coloca aqui dizendo que esse amar, e no sentido mais belo da palavra, é de fato a servidão ao próximo, a servidão ao nosso irmão, aquelas pessoas que realmente estão passando por problemas ou por dificuldades. E ele pondera ainda que devemos fazer aos outros o que se quer para nós mesmos. É óbvio que nenhum de nós quer mal para nós, nenhum deseja infelicidade, ninguém deseja falta de prosperidade, ninguém deseja passar por algum infortúnio que possa atormentá-lo. Então, se nós não desejamos isso para nós, também não devemos desejar para o outro. E corriqueiramente a gente vê as pessoas agindo dessa maneira, As pessoas, elas criticam as outras, elas falam mal das outras, algum determinado tipo de comportamento de determinada pessoa vira chacota ou motivo de comentário entre a família ou até mesmo entre o grupo social de amigos, o que não deveria ocorrer, considerando que o nosso principal papel aqui, no sentido mais profundo do amor, é estar a serviço do próximo, a benefício deste próximo, É ser leal, ele coloca, ser leal para com o próximo, ser honrado e consciencioso dos nossos atos, daquilo que realmente a gente deseja para o próximo e daquilo que a gente deseja de bom, da mesma proporção que desejaríamos para nós. Então, esta condição, ela vai bem mais direta com aquilo que realmente é o amor e aquilo que o amor propõe. Eu estava vendo hoje uma palestra do Divaldo Franco e ele fez uma observação sobre o amor que eu achei muito profunda, que ele diz o seguinte: nós ainda estamos há muito pouco tempo no planeta Terra se relacionando com o amor. Então a gente ainda não tem uma noção tão profunda do que seria esse amor, porque ele é muito novo ainda para nós. Mas ele existe, ele está conosco, ele está inserido na sociedade, ele está inserido dentro de nós, no nosso comportamento. O que falta em alguns casos, se não a maioria dos casos, entre os humanos, é realmente exercer a prática desse amor. É lembrar que quando eu estou num grupo e eu percebo que alguém deste grupo está, de uma certa forma, difamando outra pessoa, independente se ela tem ou não, se ela passa por dificuldade ou não, ou se ela tem comportamentos estranhos, eu não tenho o direito de fazer a mesma coisa. Eu tenho que, neste momento, me calar, fazer uma reflexão íntima, profunda, de quem eu sou, e, de uma certa forma, apaziguar essa situação. É ser indulgente neste momento. Essa palavra ela é muito bem empregada neste momento. Ser indulgente para com o próximo. E também, ao mesmo tempo, ser indulgente para com quem está fazendo o comentário. Observa que é uma relação muito complexa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós temos que cuidar de nós para não cairmos na armadilha de falar do próximo, ou dos problemas, ou dos defeitos que supostamente ele tem, nós também temos que, quando ter consciência de que, eu não vou falar, porque eu estou seguindo o princípio cristão, eu vou emitir vibrações positivas, eu vou emitir mais atenção, ser indulgente,
Mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar para eu não criticar quem está criticando aquela pessoa. Então a gente tem que ter um cuidado dobrado. E esse é o convite que o Evangelho de Jesus faz para nós, né? Este é o convite que Jesus Cristo nos fez, né? Ter um momento de romance com aquilo que nós estamos pensando. Eu até coloco no meu livro Jesus Cristo que Jesus tinha para com as palavras um relacionamento amoroso. Ele parava, ele refletia e ele não dava as respostas imediatamente. Ele sempre dava uma pausa para que ele realmente conhecesse aquelas palavras que foram emitidas para ele e quais palavras ele poderia utilizar para poder falar com aquela pessoa, sabendo e considerando os aspectos sociais que aquela pessoa estava inserida, os comportamentos, os hábitos, né, os defeitos que ela tinha. Ele sabia adequar as palavras certas para não ofendê-la, para não machucá-la. De fato, Jesus Cristo nos mostrou em inúmeras vezes o que é, né, ser indulgente para com o próximo. E ele nos mostrou da forma mais simples, né, a acepção, a aceitação, o que realmente significa a palavra amor. Então ele mostrou da maneira mais profunda como aplicar e como praticar este amor. E aí os Espíritos nos traz esta mensagem linda, que esta palavra, né, no sentido mais profundo, é ser leal para com o próximo, é honrar o próximo acima de todas as coisas, né? É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores. Olha que bonito isso. Procura o sentido íntimo das dores do seu próximo, antes de fazer alguma observação, antes de condená-lo ou até mesmo antes de criticá-lo. Se eu entender qual é a dor daquele próximo, eu certamente vou saber ajudá-lo. Ou no mínimo eu vou me ausentar e reconhecer que eu estou sendo incapaz neste momento de poder ajudá-lo. Mas eu não vou contribuir fazendo alguma crítica, fazendo alguma observação negativa e destrutiva. Pelo contrário. Então, quando a gente coloca essa noção de sentido íntimo das dores que atormentam os corações humanos, nós vamos conseguir realmente colocar em prática a lealdade que o amor nos cobra, a reciprocidade que o amor nos cobra, o respeito que este amor pede para que a gente tenha para com o próximo. E quando eu faço isso, eu estou cumprindo sim os 2 mandamentos que Jesus Cristo, né, nos entregou. Pegou os 10 mandamentos e sintetizou em apenas 2 que são, para mim, né, os mais perfeitos do planeta Terra. Porque ele simplesmente resumiu tudo aquilo que nós temos como dever e como obrigação de fazer para o nosso progresso evolutivo em 2 mandamentos. Então eu entendo sim que se eu realmente consigo enxergar as dores do próximo, eu vou ter a capacidade de auxiliá-lo. E eu não tenho o direito de julgá-lo, tenho que entendê-lo. Se é uma pessoa que está para o caminho errado, vou usar de indulgência com ele, né, no sentido de que usar de indulgência para que eu possa alertá-lo sobre o erro que ele está falando, ou que ele está fazendo, ou que ele está cometendo, mas não tenho o direito de abranger este comentário ao maior número possível de pessoas, porque eu posso estar denegrindo a imagem dele. Posso também fazer o quê? Pode surgir uma pergunta, que inclusive no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, tem. Se numa determinada situação, uma pessoa que está próxima a nós, ela tem pensamentos obscuros e ela está prestes a fazer um ato que é perigoso, como devo proceder? Devo entregá-la ou não? A resposta dos Espíritos na orientação que nos passa é muito clara. Se esta pessoa representa apenas um perigo para ela mesma, a indulgência é eu poder alertá-la e conversar com ela, tentar ajudar e auxiliar ela, sem alardear para as outras pessoas. Mas, pelo processo da observação e de todas as análises que a gente pode fazer, e se ela demonstra que, além de um perigo para ela, ela é um perigo para a sociedade em que ela está inserida, é um dever cristão eu entregá-la para as autoridades, mesmo que sejam pessoas muito próximas a nós. Então, é um dever, é uma consciência espiritual que nós temos que ter.
Porque esta pessoa, além de representar um perigo para ela, representa para a sociedade. No entanto, nós temos a grande missão de utilizar, né, esta recomendação de conhecer o sentido mais íntimo, mais doloroso daquela pessoa. Por que ela está fazendo aquilo? É o momento em que eu, quanto espírito, tenho que enxergá-la quanto espírito, para poder entender o que está passando com ela, para eu não julgá-la quanto ser humano na experiência que ela está tendo aqui. Mas é obrigação entregá-la para as leis humanas, que é um reflexo das leis divinas. Isso também é uma prática de caridade. Isso também é uma concepção do amor no sentido mais profundo, porque não é só através do amor que a gente só vai ficar afagando os corações. Através de um não também é a representação do amor. Através de uma boa diretrizes para que a gente possa auxiliar o nosso próximo. E em alguns casos, temos sim que puxar a orelha, temos sim, usar até esse termo, puxar as rédeas para que essa pessoa pare, para que ela enxergue que ela está fazendo coisas que podem causar consequências destrutivas tanto para ela quanto para a sociedade. Então, recapitulando, se é um mal que afetará apenas ao indivíduo e ninguém mais em volta, de uma maneira muito direta, porque até mesmo, por mais que afete só o indivíduo, quem está próximo vai sofrer com o sofrimento dele. No entanto, se este mal se refere somente a ele, é meu dever quanto cristão, sim, ser indulgente para com ele e conversar com ele. E não alardear isto para as demais pessoas. Mas se é um mal que, se comprovado, que pode estender a um maior número possível de pessoas, além dele já, estender além dele, já é um dever, sim, nosso, né, fazer o que compete às leis humanas. Mas dentro da seriedade, dentro da ética, dentro do respeito com este ser humano, sem em nenhum momento apontar o dedo, xingá-lo, acusá-lo, usar de palavrões ou de palavras de baixo escalão. Porque o mundo hoje, as pessoas hoje já utilizam muito essas palavras de baixo escalão, em que deveriam eliminar. Bom, ele diz, é olhar a grande família humana como sua. Olha que bonito. Se eu quero bem para a minha família, então eu vou olhar a humanidade como sendo a minha família. Automaticamente eu quero bem para toda a humanidade. E quando fala toda a humanidade, inclui toda a humanidade. Não existe uma distinção. Não existe uma separação de credo, de sexo, de religião. É toda a humanidade. É no sentido mais profundo mesmo da palavra. É o geralzão. É a humanidade por completo. Uma vez que reencontrareis essa família num certo período, em mundos mais avançados, pois os espíritos que acompanhem são, como vós, filhos de Deus, destinados à elevação ao infinito. Por isso, não podeis recusar os vossos irmãos o que Deus prodigamente vos dá, porque de vossa parte estaríeis bem cômodos, se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tereis necessidade. Portanto, dai a todos os sofrimentos uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor, todo justiça. Olha que bonito, né? Eu tenho que ter a concepção de que essa família humana, ela está comigo aqui presente, mas eu vou encontrá-la em outros mundos, na erraticidade, que é o plano espiritual. Mas eu vou encontrá-la também, provavelmente, em algum outro mundo habitado, com estruturas densas igual da Terra, mais firmes, com a matéria mais robusta, e não na condição de desencarnado. Eu posso encontrar essa mesma família aqui de novo, quando eu regressar, para cumprir, de fato, as minhas obrigações, e assim cumprir no sentido de que eu tenho que dar continuidade ao meu processo de evolução. E eu vou passar por estas famílias, eu vou reencontrar estas famílias, e que, se eu não tomar cuidado, né, quando eu voltar e encontrar com esta família, eu poderei talvez, né, ser aí um grande algoz dessa família de vidas anteriores. E agora eu estou na condição de integrante dessa família, no sentido sanguíneo até, ou até mesmo no sentido espiritual. O fato é que nós vivemos numa família humana, e isso tem que ser visto e respeitado. Eu tenho que ter a prática do perdão,
a prática da indulgência, a prática do respeito, da lealdade, da honra para com o próximo. Somente assim nós vamos conseguir evoluir muito mais rápido, ou um pouquinho mais acelerado que nós estamos evoluindo. E aqui realmente entra, não há espaço para preconceito, não há. Né? Eu tenho uma palavra que eu uso no meu primeiro livro, né? Quem ama não concede liberdade para preconceito. É muito simples. Se você diz que você ama, que você entende o amor de Jesus Cristo, você não tem preconceito. Se lhe tem preconceito, mesmo que na mente, por pensamento, ainda falta muito para você compreender o que significa essa palavra amor e o que significa a vinda de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E o que significa, né, todos os exemplos que Ele nos deixou de amor. Quando eu digo que eu amo, é porque realmente eu tenho que amar. Somos sim pessoas, espíritos ainda em processo de evolução, com muitos defeitos. Mas este é o primeiro de todos os defeitos que temos que fazer uma reforma íntima. Para eu falar de amor, para eu falar de Jesus Cristo, para eu ser categórico naquilo que eu falo do nosso Mestre, de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho que, no mínimo, a primeira base que Ele nos passou, eu tenho que, no mínimo, compreender este sentido de amor que Ele nos quis passar e respeitar as demais pessoas. E isso se inclui, então, eu fazer uma boa lavada bem grande no meu interior, porque se realmente qualquer pessoa que haja com preconceito em relação ao próximo não está praticando os ensinamentos de Cristo. Nós ouvimos muito falar sobre o anticristo. O anticristo. Na verdade, todo mundo se torna anticristo quando tem a prática do exemplo de Cristo diante de si, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e não pratica. A partir do momento que eu, quanto ser humano, espírito, na condição de evolução do planeta Terra, não pratico com sinceridade e não faço uma reforma íntima e não busco melhorar constantemente para que eu realmente entenda o sentido deste amor, eu estou sim sendo um anticristo. Porque somente um verdadeiro cristão tem a concepção dessa palavra muito bem formulada e a pratica constantemente. Para finalizar, eu torno a dizer: quem ama não concede liberdade para o preconceito. Se você ama, se nós amamos verdadeiramente, e se eu sou uma pessoa que estou devotada aos ensinamentos de Cristo, ainda permito vasculhar na minha mente preconceitos, eu não estou amando verdadeiramente. Preciso imediatamente fazer uma reforma íntima. Preciso, o quanto antes, pegar um pano e limpar tudo quem sou por dentro. Para aí sim, eu dizer o nome de Jesus Cristo e dizer que Jesus nos ensinou a amar. A amar no sentido é lealdade, é honra, é conscienciosidade para com o próximo. Muito obrigado.